Você já imaginou um país onde dizer sim com a cabeça significa não? E se eu te contasse que o primeiro relógio digital de pulso do mundo não foi criado no Japão ou nos Estados Unidos, mas em um pequeno país do leste europeu? E que esse mesmo país abriga a cidade mais antiga, continuamente habitada de toda a Europa? Bem-vindo à Bulgária, possivelmente o país mais excêntrico e surpreendente que você nunca considerou visitar. A Bulgária é como aquele amigo quieto que, quando finalmente fala, deixa todos de queixo caído com histórias que ninguém esperava ouvir. Um país que desafia expectativas e reescreve o que você pensava saber sobre a Europa. Nos próximos 24 minutos, vou te levar em uma jornada através dos segredos mais bem guardados deste tesouro escondido nos Balcãs. E acredite, o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre este país. Antes de mergulharmos nessa aventura búlgara, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Se você é apaixonado por descobrir fatos surpreendentes sobre países que raramente aparecem nos noticiários, aperte o botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho de notificações. Cada semana trazemos um novo país com histórias que vão te deixar maravilhado, e seu apoio é fundamental para continuarmos revelando estas joias escondidas do nosso planeta. Se este conteúdo te ajuda a expandir seus horizontes, deixe seu like. Isso faz toda a diferença para o algoritmo recomendar nosso trabalho para mais pessoas curiosas como você. Agora, vamos começar nossa contagem regressiva com os 15 fatos mais incríveis sobre a Bulgária. E acredite, o número 1 vai te deixar completamente surpreso. Fato número 15. Quando pensamos em grandes guerreiros da antiguidade, nomes como Alexandre, o Grande ou Júlio César vêm à mente. Mas e se eu te dissesse que um dos mais famosos líderes rebeldes da história romana, imortalizado em filmes de Hollywood, na verdade nasceu em terras búlgaras? Spartacus, o gladiador que liderou a maior rebelião de escravos contra o Império Romano, nasceu no que hoje conhecemos como Bulgária, na antiga região da Trácia. Este homem, que desafiou o poderoso Império Romano com um exército de escravos, não era romano nem grego, era trácio, das terras que hoje formam a Bulgária. Os trácios eram conhecidos por sua ferocidade em combate e habilidades de cavalaria incomparáveis. Não é à toa que os romanos temiam tanto esses guerreiros que, quando finalmente derrotaram Spartacus, crucificaram 6.000 de seus seguidores ao longo da Via Ápia, como aviso. A história de Spartacus não é apenas um fato curioso. É um testemunho do espírito indomável que parece fluir nas veias desta nação. Uma característica que continua presente até hoje, como veremos em nosso próximo fato. Fato número 14. Em toda a sua história militar, o exército búlgaro nunca perdeu uma bandeira em batalha. Para quem não está familiarizado com a importância militar desse fato, a bandeira de um regimento não é apenas um pedaço de tecido, é o símbolo da honra e da alma de uma unidade militar. Perder uma bandeira para o inimigo é considerada uma das maiores desgraças possíveis. Através de séculos de guerras, invasões e conflitos com alguns dos maiores impérios da história, incluindo o Império Bizantino e o Império Otomano, os búlgaros defenderam suas bandeiras com a própria vida. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, enquanto muitos exércitos perderam bandeiras para seus inimigos, os búlgaros mantiveram as suas, muitas vezes em circunstâncias quase impossíveis. Este fato não fala apenas de proeza militar, mas de um compromisso inabalável com a honra nacional e a identidade cultural que transcende séculos. É um lembrete de como um pequeno país pode manter sua dignidade mesmo diante das maiores potências mundiais. E se você pensa que a determinação búlgara se limitava apenas aos campos de batalha, espere até conhecer como eles revolucionaram silenciosamente a tecnologia moderna. Fato número 13. Quando falamos de inovações tecnológicas, raramente associamos a Bulgária como berço de invenções revolucionárias. No entanto, foi um búlgaro chamado Peter Petrov quem inventou o primeiro relógio digital de pulso do mundo. Este inventor, nascido na Bulgária, e mais tarde emigrou para os Estados Unidos,
não apenas criou o relógio digital, mas também trabalhou com a NASA no programa espacial Apollo. Petrov, cujo nome original era Petar Petrov, desenvolveu o primeiro protótipo funcional de um relógio digital de pulso na década de 1960, muito antes de empresas japonesas popularizarem o conceito. Sua invenção revolucionou para sempre a forma como vemos e medimos o tempo, substituindo os ponteiros mecânicos por números digitais precisos. É fascinante pensar que cada vez que olhamos para os números digitais em nossos pulsos, estamos testemunhando o legado de um inovador búlgaro que muitos de nós nunca ouvimos falar. E falando em coisas que a maioria das pessoas não sabe sobre a Bulgária. Fato número 12. Aqui está algo que certamente causaria confusão a qualquer turista desavisado. Na Bulgária, as pessoas acenam com a cabeça para dizer não e balançam a cabeça para dizer sim. Exatamente o oposto do que é praticado na maior parte do mundo. Imagine a cena. Você está em um restaurante em Sofia, a capital búlgara. O garçom pergunta se você gostaria de mais uma bebida. Você acena positivamente com a cabeça, esperando receber mais uma rodada. Mas, para sua surpresa, o garçom se afasta. O que aconteceu? Você acabou de dizer não na linguagem corporal búlgara. Esta peculiaridade cultural tem raízes históricas. Uma teoria sugere que durante os séculos de ocupação otomana, os búlgaros desenvolveram este sistema contra-intuitivo como uma forma de resistência silenciosa, confundindo seus opressores. Outros acreditam que remonta a tempos ainda mais antigos. Independentemente da origem, esta inversão de sinais não verbais é um exemplo perfeito de como a Bulgária desafia expectativas e convenções. É um país que literalmente diz não quando todos os outros dizem sim. Se você está achando isso interessante, por favor, deixe um comentário abaixo dizendo qual desses fatos mais te surpreendeu até agora. Seu feedback nos ajuda a criar conteúdos cada vez mais fascinantes e adoramos saber quais aspectos da história e cultura mundial mais intrigam nossos espectadores. Fato número 11. A Bulgária é um dos estados mais antigos da Europa, fundado no ano 681 d.C., e nunca mudou seu nome em toda a sua existência. Enquanto outros países europeus passaram por diversas transformações e renomeações ao longo dos séculos, a Bulgária manteve sua identidade nominal intacta. O primeiro Império Búlgaro foi estabelecido pelo Khan Asparuh, unindo tribos búlgaras e eslavas locais. Durante mais de 1.300 anos desde então, apesar de períodos de ocupação estrangeira e enormes mudanças políticas, o nome Bulgária permaneceu. Isso é excepcionalmente raro na história europeia, onde fronteiras foram constantemente redesenhadas e nações renomeadas conforme dinastias e impérios ascendiam e caíam. Para contextualizar a antiguidade da Bulgária, quando o país foi fundado, o Império Romano do Ocidente já havia caído há 2 séculos. A Inglaterra ainda não existia como nação unificada, e a construção da Catedral de Notre-Dame em Paris ainda estava há mais de 500 anos no futuro. Este país não apenas resistiu ao teste do tempo, ele prosperou através dele, desenvolvendo tradições únicas que surpreenderiam até o mais experiente conhecedor de vinhos. Fato número 10. Muito antes da França, Itália ou Espanha se tornarem sinônimos de vinicultura de classe mundial, a Bulgária já era uma superpotência do vinho. Em seu auge, a Bulgária foi um dos maiores exportadores de vinho do mundo, com tradições que remontam aos antigos trácios, mais de 4.000 anos atrás. Os trácios consideravam o vinho sagrado, associando-o ao seu deus Dionísio, que os gregos mais tarde adotaram. Escavações arqueológicas revelaram elaborados conjuntos de taças e vasos de ouro trácio, especificamente projetados para rituais de vinho, demonstrando a importância central desta bebida em sua cultura. Durante o período comunista, a Bulgária era o segundo maior produtor de vinho do mundo, atrás apenas da França em volume. O país exportava enormes quantidades para a União Soviética e Europa Oriental. Após o colapso do comunismo,
A indústria vinícola búlgara enfrentou desafios, mas atualmente está passando por um renascimento, com vinhedos boutique produzindo vinhos premiados de variedades indígenas como Mavrud, Melnik e Gamza. O mais fascinante é que muitas destas uvas nativas não crescem em nenhum outro lugar do mundo, oferecendo perfis de sabor que são exclusivamente búlgaros. Vinhos que você literalmente não pode experimentar em nenhum outro lugar do planeta. E por falar em coisas exclusivamente búlgaras, nosso próximo fato nos leva à cidade mais antiga continuamente habitada de toda a Europa. Fato número 9. Enquanto Atenas, Roma e Jerusalém geralmente dominam as discussões sobre cidades antigas, poucas pessoas sabem que Plovdiv, na Bulgária, é na verdade a cidade mais antiga continuamente habitada da Europa, com mais de 8.000 anos de história ininterrupta. Assentamentos neolíticos em Plovdiv datam de 6.000 anos antes de Cristo, com evidências arqueológicas de ocupação humana contínua desde então. A cidade foi posteriormente governada por trácios, macedônios, romanos, bizantinos, otomanos e finalmente búlgaros, com cada civilização deixando sua marca distinta na arquitetura e cultura da cidade. Caminhar pelas ruas de Plovdiv é literalmente caminhar por 8 milênios de história humana. O anfiteatro romano, ainda em uso hoje, foi construído no segundo século depois de Cristo. Casas do período do Renascimento búlgaro, com suas fachadas coloridas, adornam o centro histórico, e mesquitas otomanas compartilham espaço com igrejas ortodoxas búlgaras. Em 2019, Plovdiv foi nomeada Capital Europeia da Cultura, finalmente recebendo reconhecimento internacional por seu extraordinário patrimônio histórico. Mas é apenas uma das muitas contribuições búlgaras para a civilização que passaram largamente despercebidas pelo mundo ocidental. Falando em contribuições subestimadas, você já se perguntou quem criou o computador que tornou possível a era digital moderna? Fato número 8. Quando pensamos nos pioneiros da computação, nomes como Alan Turing, Steve Jobs ou Bill Gates normalmente vêm à mente. No entanto, poucos sabem que o primeiro computador eletrônico digital foi inventado por John Vincent Atanasoff, que era de descendência búlgara. Nascido nos Estados Unidos de um imigrante búlgaro, Atanasoff criou o primeiro computador eletrônico digital, conhecido como Atanasoff Berry Computer, (ABC), entre 1937 e 1942, na Universidade Estadual de Iowa. Este revolucionário dispositivo estabeleceu princípios fundamentais que são utilizados em computadores modernos até hoje, incluindo o uso do sistema binário, computação eletrônica e memória regenerativa. Após décadas de disputas legais, em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos oficialmente reconheceu Atanasoff como o inventor do primeiro computador eletrônico digital, não o ENIAC, que muitas vezes recebe erroneamente esse crédito. A contribuição búlgara para a Revolução Digital não parou por aí. Hoje, a Bulgária é um dos centros de tecnologia de mais rápido crescimento na Europa Oriental, com um próspero setor de tecnologia da informação e programadores búlgaros altamente procurados por empresas de tecnologia globais. Se você está gostando deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seu apoio financeiro através de compartilhamentos e inscrições é fundamental para continuarmos trazendo estas histórias fascinantes. Digite "Valeu demais" nos comentários se você está aprendendo coisas novas hoje. Fato número 7. Quando você pensa nos picos mais imponentes da Europa, os Alpes geralmente dominam a conversa. Mas escondido nos Balcãs, o Pico Mussala, na Bulgária, se ergue majestosamente como o ponto mais alto de toda a Península Balcânica, com impressionantes 2.925 metros de altitude. Localizado na Cordilheira Rila, o nome Mussala deriva das palavras otomanas Mustafa Allah, significando proximidade a Deus, um nome apropriado para uma montanha que parece tocar o céu. O ar puro e cristalino no topo é considerado um dos mais limpos da Europa, oferecendo vistas deslumbrantes
que abrangem não apenas a Bulgária, mas também partes da Grécia e da Macedônia do Norte em dias claros. O mais fascinante sobre o Musala não é apenas sua altura, mas o ecossistema único que abriga. A montanha é lar de espécies raras de plantas e animais, algumas encontradas somente nesta região. Lagos glaciais pontilham suas encostas, criando um cenário que parece saído de um conto de fadas. Apesar de sua impressionante estatura, o Musala é relativamente acessível para caminhantes, com trilhas bem marcadas e abrigos de montanha ao longo do percurso. Este fato torna a Bulgária um destino secreto para entusiastas de montanhismo que buscam experiências alpinas sem as multidões dos Alpes ou Pirineus. Mas se você acha que a natureza é a única riqueza escondida na Bulgária, prepare-se para descobrir um tesouro que reescreve a história da metalurgia humana. Fato número 6. O tesouro de ouro processado mais antigo do mundo foi descoberto em Varna, Bulgária, datando de aproximadamente 4.600 anos antes de Cristo. Esta descoberta monumental mudou completamente o entendimento dos arqueólogos sobre as capacidades tecnológicas das primeiras civilizações europeias. Escavado em 1972, o tesouro da necrópole de Varna inclui mais de 3.000 artefatos de ouro com peso total ultrapassando 6 quilogramas. Estes objetos meticulosamente trabalhados, incluindo joias, adornos e utensílios cerimoniais, são aproximadamente 2.000 anos mais antigos que o famoso tesouro de Tutankhamon. O nível de sofisticação é verdadeiramente espantoso. Os ourives pré-históricos de Varna criaram peças com detalhes tão intrincados que arqueólogos inicialmente duvidaram que pudessem ter sido produzidos com tecnologia disponível naquela época. Análises posteriores confirmaram: estes artesãos dominavam técnicas avançadas de trabalho em metal 6 milênios e meio atrás. Esta descoberta não apenas estabeleceu a Bulgária como berço de uma das primeiras culturas metalúrgicas avançadas do mundo, mas também sugeriu que a estratificação social complexa e símbolos de status já existiam nesta região muito antes do que se imaginava possível. E por falar em tesouros búlgaros cobiçados pelo mundo, nosso próximo fato é literalmente algo que você pode sentir no ar. Fato número 5. Em seu auge, a Bulgária produzia até 85% de todo o óleo de rosas do mundo, um ingrediente essencial nos perfumes de luxo mais caros e exclusivos do planeta. Este óleo precioso é tão valioso que frequentemente é chamado de ouro líquido, com preços que podem ultrapassar 10.000 euros por quilo. No coração da Bulgária Central encontra-se o Vale das Rosas, uma região onde condições climáticas perfeitas criam o ambiente ideal para o cultivo da rosa damascena. Esta variedade especial, introduzida durante o período otomano, prospera no microclima único formado entre as montanhas Balkan e Sredna Gora. O processo de extração é incrivelmente trabalhoso. As pétalas devem ser colhidas manualmente nas primeiras horas da manhã, quando o conteúdo de óleo está no ponto ideal. São necessárias mais de 3 toneladas de pétalas para produzir um único quilo de óleo essencial. Cada flor é delicadamente coletada à mão para preservar sua essência. O Festival das Rosas em Kazanlak, realizado anualmente desde 1903, celebra esta tradição centenária com danças folclóricas, música tradicional e a coroação da Rainha das Rosas. Perfumistas das mais prestigiadas casas de fragrâncias do mundo, Chanel, Dior, Guerlain, dependem do óleo de rosas búlgaro para suas criações mais exclusivas e caras. Este pequeno país não apenas perfumou o mundo, mas também o ajudou a medir o tempo com uma precisão extraordinária. Fato número 4. O antigo calendário búlgaro, desenvolvido há mais de 1.300 anos, foi reconhecido pela Unesco como um dos sistemas de calendário antigos mais precisos já criados, superando até mesmo calendários mais conhecidos da antiguidade. Criado durante o Primeiro Império Búlgaro, este calendário operava em um ciclo de 12 anos, cada um associado a um animal específico.
semelhante ao calendário chinês, mas desenvolvido independentemente. O que torna este sistema verdadeiramente notável é sua precisão astronômica surpreendente, especialmente considerando a época em que foi criado. Estudos modernos revelaram que o calendário búlgaro tinha uma margem de erro de apenas 30 segundos por ano, uma precisão impressionante que supera muitos outros sistemas antigos de medição do tempo. Para contextualizar, o calendário juliano, usado pela maior parte da Europa até o século XVI, tinha um erro de aproximadamente 11 minutos por ano. Além disso, os búlgaros antigos dividiam o dia em duas partes de 12 horas cada, começando a contagem ao nascer do sol, um conceito avançado para a época. Este sofisticado entendimento de astronomia e matemática demonstra o nível de conhecimento científico alcançado pelo primeiro Império Búlgaro. Este legado de precisão e atenção aos ciclos naturais se reflete também na profunda conexão que os búlgaros sempre mantiveram com o mundo natural ao seu redor. Fato número 3. Quase um terço do território da Bulgária, precisamente 28%, é coberto por densas florestas que abrigam uma biodiversidade impressionante, incluindo algumas das últimas populações de grandes carnívoros selvagens da Europa. Estas vastas extensões florestais, que vão desde florestas temperadas decíduas até bosques alpinos nas montanhas mais altas, são lar de mais de 40 mil espécies de animais e 28 mil espécies de plantas. Entre os habitantes, mais notáveis estão ursos pardos, lobos, linces balcânicos e a rara águia imperial oriental. O que torna a situação búlgara particularmente especial é a proximidade entre estas áreas selvagens e centros urbanos. Em poucos lugares na Europa, você pode estar em uma capital moderna como Sofia e, em menos de uma hora de carro, encontrar-se em uma floresta primária onde lobos ainda uivam à noite. A Bulgária possui 3 parques nacionais, 11 parques naturais e dezenas de reservas protegidas. O Parque Nacional Pirin, com suas florestas antigas e lagos glaciais, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco por sua excepcionalmente rica biodiversidade, abrigando mais espécies de árvores que toda a Grã-Bretanha. Se você aprecia natureza e vida selvagem, deixe "valeu demais" nos comentários para nos ajudar a trazer mais conteúdo sobre os tesouros naturais escondidos ao redor do mundo. Seu apoio financeiro através de inscrições e compartilhamentos é o que mantém este canal crescendo. E agora, vamos conhecer algumas das tradições mais encantadoras e peculiares que fazem parte da alma búlgara. Fato número 2. Os búlgaros têm uma tradição única e poética de derramar água na frente de uma porta para trazer boa sorte antes de alguém embarcar em um novo empreendimento. Este costume, conhecido como polivane, é praticado há séculos e continua vivo na Bulgária moderna. Quando um ente querido está prestes a enfrentar um novo desafio, seja um exame importante, uma entrevista de emprego, uma viagem longa ou o primeiro dia em um novo trabalho, um membro da família pega um recipiente com água fresca e o derrama em um movimento suave na soleira da porta por onde a pessoa vai sair. A água, símbolo universal de pureza e fluidez, representa um caminho desimpedido e fluido para o futuro. Há um ditado búlgaro que acompanha este ritual: Kako teti vodata, taka davar viat raboite. Assim como flui a água, assim fluirão os assuntos. O que torna esta tradição especialmente comovente é sua simplicidade e o profundo simbolismo que carrega. Não requer objetos caros ou preparações elaboradas, apenas água pura e a intenção sincera de desejar sucesso a alguém importante em sua vida. Em um mundo cada vez mais dominado por tecnologia e pressa, esta antiga prática búlgara nos lembra o poder dos pequenos gestos rituais e como eles podem ancorar comunidades através de gerações. É um exemplo perfeito de como tradições, aparentemente simples, podem carregar significados profundos que transcendem o tempo. E agora chegamos ao nosso fato número 1. Algo que pode parecer mundano à primeira vista,
mas que representa uma das contribuições mais significativas da Bulgária para a saúde e gastronomia mundial. Fato número 1. O iogurte búlgaro é considerado entre os melhores do mundo graças a uma bactéria única chamada Lactobacillus bulgaricus, que só é encontrada naturalmente na região da Bulgária. Esta bactéria especial, junto com o Streptococcus thermophilus, cria um produto fermentado com sabor, textura e benefícios à saúde incomparáveis. A história do iogurte búlgaro remonta a milhares de anos, com evidências de sua produção datando do período Trácio. O que torna esta cultura láctea verdadeiramente especial é que ela só prospera naturalmente nas condições ambientais específicas encontradas na Bulgária, um fenômeno que intrigou cientistas por décadas. No início do século XX, o microbiologista búlgaro Stamen Grigorov identificou oficialmente o Lactobacillus bulgaricus. Suas descobertas chamaram a atenção do biólogo russo Ilya Metchnikov, que associou o consumo regular de iogurte búlgaro à notável longevidade das populações locais nas montanhas búlgaras. Metchnikov, posteriormente, recebeu o Prêmio Nobel por seu trabalho sobre imunidade, parte do qual foi inspirado por suas pesquisas sobre o iogurte búlgaro. Hoje, empresas de todo o mundo tentam replicar o autêntico iogurte búlgaro, mas os entendidos insistem que nada se compara ao produto original. A textura cremosa, o sabor distintamente tangy, mas não excessivamente ácido, e os benefícios probióticos únicos fazem dele um tesouro culinário procurado globalmente. Ao longo dos séculos, os búlgaros desenvolveram centenas de receitas, incorporando seu iogurte nacional, desde o refrescante tarator, sopa fria de pepino e iogurte, até o banitsa, pastel de queijo, e o famoso ayran, bebida de iogurte. Para muitos búlgaros, essas comidas não são apenas alimentação, mas uma conexão tangível com suas raízes ancestrais. É extraordinário pensar que algo tão simples como um alimento fermentado possa carregar tanto significado cultural e influenciar a saúde de pessoas em todo o planeta. E assim concluímos nossa jornada pelos 15 fatos mais surpreendentes sobre a Bulgária, um país que constantemente desafia expectativas e redefine o que pensamos saber sobre a Europa. Da antiga Trácia aos laboratórios modernos, das profundas florestas às cidades milenares, a Bulgária oferece uma riqueza de descobertas para aqueles dispostos a olhar além dos destinos turísticos convencionais. Mas, será que conhecemos verdadeiramente a Bulgária agora? Ou apenas arranhamos a superfície de um país com camadas muito mais profundas de história, cultura e inovação esperando para serem exploradas? O que mais este pequeno país balcânico esconde que poderia mudar nossa compreensão do mundo? Descubra em nossos próximos vídeos. Se este conteúdo expandiu seus horizontes e trouxe conhecimento valioso sobre um país frequentemente negligenciado nos livros de história ocidentais, por favor, deixe seu "valeu demais" nos comentários. Seu apoio financeiro através de inscrições e compartilhamentos é o que torna possível continuarmos trazendo estas histórias fascinantes para o canal. Quais outros países subestimados você gostaria de ver em nossos próximos documentários? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas futuras explorações pelos tesouros escondidos do nosso planeta. A Bulgária é apenas o começo de uma jornada que promete redefinir sua visão do mundo.